Olá, boa tarde pais, boa tarde crianças. Vamos começar agora mais uma aula de matemática, onde o nosso conteúdo de hoje será números ordinais. Mas antes de irmos ao conteúdo, lembrem-se, façam em seus cadernos a agenda de hoje, segunda-feira, dia 25 de maio de 2020. E nesse momento não esqueçam de ir lá no calendário e circular o dia de hoje, certo? Agora, sobre o nosso conteúdo. O que são números ordinais? Os números ordinais, eles servem para determinar a ordem e a posição de participantes em jogos, em competições, em corridas. Eles também servem para determinar posições em uma fila, por exemplo. E eles são determinados da seguinte forma: primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e por aí vai. E quando a gente estiver falando de números ordinais, sempre depois do número, assim no cantinho do número, na parte superior, vai ter um símbolo, que pode ser assim ou assim, certo? Quando tiver esse símbolo, a gente já sabe que está se tratando de um número ordinal. Para vocês entenderem melhor sobre o assunto, eu vou deixar um videozinho animado aqui, certo? Prestem bastante atenção. Olá! Tudo bem com você? Nossa aula de hoje é sobre os números ordinais. Os números ordinais fazem parte do conjunto dos números naturais e são aqueles que indicam a ordem ou posição dos elementos em uma sequência ou lista. Usamos os ordinais para estabelecer a ordem nas seguintes situações: indicar o primeiro dia de cada mês. Lembrando que essa regra vale apenas para o primeiro dia do mês, hein? A ordem das pessoas em uma fila. Opa! Furar a fila não vale, tá? Dos competidores em uma corrida. Das casas em uma rua. Dos andares de um prédio. E outras tantas situações. Para a escrita dos ordinais, colocamos estes símbolos após os números. Veja novamente a fila que as crianças fizeram na porta do cinema. Qual lugar da fila Sofia está ocupando? Isso mesmo! A Sofia está ocupando o primeiro lugar da fila. Neste caso, dizemos que ela é a primeira. Usamos este símbolo porque a Sofia é do gênero feminino. Já o Pedrinho está ocupando o segundo lugar. Ele é, então, o segundo da fila. Este é o símbolo usado quando nos referimos ao gênero masculino. Observe na tabela como é feita a leitura de alguns números ordinais. Na primeira coluna da tabela, temos os ordinais do primeiro ao nono. Eles são primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Agora, veja como fazemos a leitura dos ordinais a partir do número 10, na segunda coluna da tabela. Nesse caso, ele é chamado de décimo. O seu seguinte é o 11º, e por aí vai. A partir do número 20, ou melhor, do 20º, seguimos o mesmo padrão. 21º, 22º, 23º, e assim por diante. Sabendo o nome dos ordinais a partir do 30º, como podem ver na terceira coluna da tabela, conseguimos fazer a leitura dos demais, que são 40º, 50º, 60º, 70º, 80º, 90º e 100º. Quer ver como isso funciona na prática? Voltando ao exemplo dos competidores na corrida. Você consegue descobrir em qual posição o Sr. Lobão está? Para isso, basta contar as posições desde o primeiro até ele. Sabemos, então, que são 8 posições, ou seja, o Sr. Lobão é o 8º. Não desista, Lobão! No
No caso dos andares de um prédio, funciona da mesma maneira. Em qual andar o patusco está? Se contarmos os andares do primeiro até lá, descobrimos que são 23 andares. Ele está, então, no 23º andar. Viram só? É muito simples! Agora, vamos para a atividade. Prestem atenção que eu vou estar explicando quais páginas devem ser feitas e como é que vocês devem resolver cada questão, certo? Então vamos lá! Na atividade, a gente começa por essa página aqui, onde a gente tem a questão 1 e a questão 2, certo? Aqui em cima, a gente tem o título explicando o nosso conteúdo. Na questão 1, ela diz o seguinte: veja a ordem da turma. Aí a gente tem aqui a turma da Mônica e acima de cada um dos personagens, a gente tem um número ordinal indicando a posição desse personagem, certo? E aí, aqui embaixo, a gente tem letra A, letra B, letra C e letra D, fazendo alguns questionamentos sobre quem está em primeiro lugar, quem está em terceiro lugar, a Mônica está em que posição, qual é a posição da última pessoa da fila. Aí vocês vão observar a imagem, os números e vão responder essas perguntinhas, certo? Na questão 2, ela diz o seguinte: Cebolinha, Cascão e Magali apostaram uma corrida. Veja a posição que cada um ficou. Aí aqui a gente tem a imagem dos três, né, que participaram da corrida. E, de acordo com essa imagem, vocês vão responder as seguintes perguntas da letra A e da letra B. Em que posição chegou o Cebolinha e quem venceu a corrida? Dando continuidade, a gente passa para essa página aqui, ó, brincando com a matemática. Todas as crianças gostam de brincar. Cada criança tem as suas brincadeiras preferidas, né? Tem aqui a turma da Mônica. Aí a gente continua, ó. Veja a tabela. Nela estão indicadas algumas brincadeiras favoritas de algumas crianças da escola da Mônica. Aí a gente tem uma tabela aqui, ó, com as brincadeiras, o nome das brincadeiras e o número de votos. E abaixo a gente tem algumas perguntinhas sobre o que a gente vai conseguir ler aqui nessa tabela, certo? Quais são as perguntinhas que estão aqui embaixo, ó? Qual brincadeira tirou o primeiro lugar? Qual brincadeira tirou o segundo lugar? Qual brincadeira tirou o quinto lugar? E dessas brincadeiras, qual é a sua favorita? Certo? Vocês vão fazer tudo isso só observando para a tabela, tá bom? Continuando, a gente passa para esse quadrinho aqui amarelo, ó, brincadeiras. E embaixo diz assim: escolha uma dessas brincadeiras e divirta-se em casa. Você vai escolher uma dessas brincadeiras aqui, depois que você terminar a atividade, e vai brincar na sua casa, certo? E por último, a gente tem aqui o Cebolinha, que está assim: escreva por extenso os números ordinais. A gente tem aqui do primeiro até o 10º e vocês vão escrever em forma de palavras os números ordinais, certo? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e 10º, ok? Então é isso, pessoal. Essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, assim que terminar de realizar a atividade, tira foto e manda para mim lá no meu WhatsApp. A qualquer dúvida que vocês tiverem, também podem estar mandando mensagem para mim, certo? Para a gente fazer as correções, fazer o acompanhamento, para a gente trocar ideia. Tudo bem? Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima!